tema é o custo da autossuficiência. E o texto que eu vou usar para essa ministração, 2 Samuel capítulo 24, versículo de número 1. Segunda Samuel capítulo 24, versículo 1. Diz assim o texto: Mais uma vez irou-se o Senhor contra Israel e incitou Davi contra o povo, levando a fazer um censo de Israel e de Judá. Então, olha o que acontece aqui. Agora eu quero ir com você, versículo 15, que diz assim: Então o Senhor enviou uma praga sobre Israel, desde aquela manhã até a hora que tinha determinado, e morreram 70.000 homens do povo de Dan e de Berseba. Agora eu quero ler com você a partir do versículo 18. A partir do versículo 18. Naquele mesmo dia, Gade foi dizer a Davi: Vai e edifique um altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi foi para lá em obediência à ordem de Gade, que Gade tinha dado em nome do Senhor. Então Araúna viu o rei e seus soldados vindo ao encontro dele. Saiu, prostrou-se perante o rei com o rosto em terra e disse: Por que o meu senhor rei veio ao teu servo? Respondeu Davi: Para comprar sua eira e edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga no meio do povo. Araúna disse a Davi: Ó meu senhor, pode ficar com o que deseja, com o que desejar e oferecê-lo em sacrifício. Aqui estão os bois para o holocausto, e o debulhador e o jugo dos bois para a lenha. O rei: Ó rei, eu dou tudo isso a ti. E acrescentou: Que o Senhor, o teu Deus, aceite a tua oferta. Versículo 24. Mas o rei respondeu a Araúna: Não faço questão de pagar o preço justo. Não oferecerei ao Senhor, o meu Deus, holocausto que não me custe nada. E comprou a eira e os bois por 50 peças de prata. Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocausto e sacrifício de comunhão. Então o Senhor aceitou as suas súplicas em favor da terra e terminou a praga que destruía Israel. Amém? Amém. Isso mexe muito comigo. E eu confesso para vocês que até o momento de vir para cá, no momento do começo do culto, essa mensagem estava remoendo o meu coração, porque é importante dizer que todas as vezes que nós subimos aqui neste púlpito para ministrar a palavra antes, ela é ministrada pelo Espírito aos nossos corações. Então eu estava relutando dentro de mim concernente a esse texto. E é interessante falar de Davi, porque Davi nós conhecemos como homem segundo o coração de Deus. E nós vamos ver em Davi e através de Davi grandes coisas serem feitas pelo Senhor. E Davi, ele se tornou um rei muito exemplar, um rei muito reconhecido na história de Israel. Ele era um rei vitorioso, cercado por muitas conquistas. Davi venceu muitas guerras. Davi ele também tinha muitas riquezas, porque Salomão constrói aquele grandioso templo a partir daquilo que Davi havia guardado, preservado. Então, quando Davi deu a planta do templo para Salomão, ele já tinha toda a estrutura ali, todo o material pronto para fazer o templo. Ele deu a planta, ele deu o material para fazer o templo, ele só não fez o templo porque Deus não deixou. Que disse: As tuas mãos têm sangue, quem vai fazer o templo é Salomão, seu filho. Então prepara, deixa tudo pronto para ele. Então Davi ele tinha muita riqueza, muita posse, em virtude também das guerras que ele venceu. Era um rei muito ativo,
Davi ele também tinha um exército muito imponente, né? Nós vamos encontrar na Bíblia também conhecido como os valentes de Davi. Era um exército muito forte, muito imponente, que colocava muito respeito e medo nos inimigos. E aqui o texto que lemos vai descrever um Davi que conquistou muita coisa, que está no seu auge, no auge do seu reinado. Mas é justamente nesse cenário de sucesso que Davi comete um erro que não envolveu um gigante, um exército inimigo ou um traidor, mas que nós observamos é que o maior inimigo estava dentro dele, chamado orgulho. E este orgulho, ele está disfarçado de uma autossuficiência. Davi, ele vai contar o povo. E aqui existe algo que nos chama muita atenção para a gente entender. O texto que lemos aqui vai dizer: e a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e o Senhor levou Davi a fazer censo do povo, né? Só que quando lemos o texto bíblico, né, que a Bíblia vai dizer, a ideia que se tem é que Deus está levando Davi, né, a fazer esse censo, que veio do Senhor. Mas quando lemos lá para o livro de 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1, a Bíblia vai dizer: Satanás levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer um censo do povo. Você pode dizer: pastor, mas isso aqui está entrando em contradição. O texto está dizendo, 2 Samuel, capítulo 24, versículo 1, que a ira do Senhor se acende contra Israel e ele leva Davi a fazer o censo do povo. Mas o livro de 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1, vai dizer que Satanás se levanta contra Israel e fez Davi fazer o censo do povo. Então, de fato, um texto completa o outro, ele não está entrando em contradição. O que de fato acontece aqui é que Deus permitiu que Davi fosse colocado diante de um ambiente de provação, diante de um ambiente de tentação. Preste atenção, Deus ele permite que você seja tentado, mas ele não promove a tentação. Deus não promove a tentação. Deus promove a aprovação, mas a tentação quem promove é Satanás. Lembra de lá de Mateus capítulo 4, a Bíblia diz que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. O Espírito levou Jesus ao deserto, mas quem tentou Jesus não foi o Espírito, quem tentou Jesus foi o diabo. E agora, o que nós entendemos é que a tentação que o diabo promove, ela vem com a intenção de revelar um desejo que já existe no nosso coração. Deus leva a Davi a um ambiente de provação, porque existia algo no coração de Davi que precisava ser revelado, que era o seu orgulho. E o orgulho de Davi precisava ser trazido à tona. Então o diabo está observando tudo isso. Deus permite que se instale a provação, mas não é Deus que leva Davi a ser tentado. Quem o tenta Davi é Satanás, conforme o texto de 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1, que diz que o diabo foi quem promoveu a tentação e Davi cedeu à tentação. Então assim, Deus observa, Deus conhece o nosso coração. Deus ele entende o nosso coração, ele entende as nossas intenções, as intenções que estão por trás das nossas decisões. Deus ele não estabelece juízo com base apenas nas nossas decisões, mas Deus também estabelece juízo com base nas nossas intenções. A intenção conta muito mais para Deus do que as nossas ações. É verdade. A intenção ela sempre vem antes da ação. E Deus, ele entendendo as nossas intenções, ele permite que sejamos colocados em um ambiente de provação. E neste ambiente de provação, Satanás ele promove a tentação. Cabe a você ceder ou não. É o que acontece. Davi ele tinha um orgulho. O orgulho de autossuficiência. Davi ele conquistou muitas guerras. Ele tinha um grande exército que beirava ali mais de 1 milhão de homens. Então ele pensa assim: eu estou grande, eu estou forte, eu estou capaz. Então o desejo de Davi era enxergar e ter uma dimensão de tudo aquilo que ele tinha conquistado. E aqui está algo que mexe muito conosco. O que, pastor? Quando o nosso orgulho domina o nosso coração. Alguém pode dizer: mas o que poderia haver de errado em contar o número de soldados? Qual o problema em você saber o tamanho do seu exército?
Mas a questão não está no ato em si, mas na motivação pelo qual levou Davi a fazer aquilo. E aí o texto vai dizer que a ira do Senhor se acendeu. Davi ordenou que fizesse a contagem do seu exército, porque no seu coração ele desejava saber o tamanho da sua estrutura, o que ele tinha na mão. Davi desejava saber o quanto ele era importante. E aí, aonde Davi erra? Aonde Davi peca? Porque contabilizar o povo está na cultura bíblica. Você vai encontrar outros exemplos disso. Era permitido, mas dentro de um contexto específico. Mas, quando era para contabilizar o povo dentro de um contexto específico, tinha que ser apresentado uma oferta. Então existia um propósito sagrado para aquilo. Está lá em Êxodo capítulo 20, versículo 12, que diz: quando fizeres o recenseamento dos israelitas, cada um deverá pagar ao Senhor o resgate de sua vida ao ser contado. Isso é para que nenhuma praga os atinja quando forem contados. Então o texto de Êxodo está dizendo que poderia se fazer a contagem dentro de um propósito, e esse propósito ele era espiritual, por isso tinha que ser acompanhado de uma oferta. Davi não entendeu a espiritualidade disso. Davi ele fez apenas porque ele queria saber o tamanho da sua estrutura, apenas por ego, apenas por orgulho, apenas por uma vontade absurda de se mostrar alguém extremamente autossuficiente. Quando nós não entendemos o propósito espiritual das coisas, nós podemos estar fazendo coisas pensando que é coisas certas, mas a motivação do nosso coração é errada. Aí eu vou te dar um exemplo prático e simples. Você já conheceu aquela pessoa que ela fica procurando alguma coisa na Bíblia, na palavra, para lhe dar uma certa autonomia para fazer alguma coisa? Uma vez alguém sentou comigo e disse: ó, pastor, deixa eu te falar uma coisa aqui. Eu posso tomar vinho? Jesus tomava vinho. Há vários textos na Bíblia que falam sobre tomar vinho. Era a bebida que se tomava lá na Bíblia. Aí eu disse para ele: você está pegando aquilo que é sagrado. Você está pegando um texto bíblico sagrado, sacro, apenas para poder confirmar, evidenciar a intenção do teu coração. Deixa eu te dizer uma coisa, eu vou te responder isso com uma outra pergunta. Por que você quer tomar um vinho? Por quê? Qual é a intenção do teu coração? Você consegue entender o peso disso? A profundidade do que eu estou te trazendo aqui? Porque existem várias pessoas que elas querem fazer alguma coisa, porque há uma intenção no seu coração, mas que ela precisa procurar um motivo, ela precisa procurar uma autoafirmação, até na palavra de Deus, para poder justificar o seu comportamento. Talvez Davi disse: eu não sou o primeiro a contar o povo, mas sobre que motivação você fez isso? Porque o texto de Êxodo vai revelar um propósito. Por isso, todas as vezes que o povo era contado, se oferecia uma oferta ao Senhor, porque essa oferta era um exemplo de que eles entendiam porque eles estavam ali, porque eles se tornaram um povo, porque Deus os resgatou. Então eles ofereciam uma oferta, tinha um propósito. Davi não entendeu o propósito espiritual disso, ele apenas queria saber o tamanho do seu exército. Ele queria saber qual era a sua estrutura, né? E aqui nós observamos que o senso de Davi, talvez para muitos podem parecer um planejamento, mas não é um planejamento disfarçado de orgulho. E por isso a ira do Senhor se levantou. Davi tinha uma intenção no seu coração.
E Satanás, ele analisando as nossas intenções, ele oferece exatamente um prato chamado orgulho, a fim de nos fazer se saciar de algo que não vai alimentar a nossa alma. O Senhor nos trouxe aqui essa tarde para dizer que nós não devemos de nenhum modo se curvar ao nosso orgulho e nos sentirmos de um certo modo autossuficiente, se esquecendo que a nossa confiança deve estar inclinada para o Senhor e não para aquilo que você tem, não para aquilo que você conquistou, não para aquilo que você acha que é. Aquele que vive uma vida para Deus, ele simplesmente entende que tudo que ele tem é do Senhor, que tudo que é dele não é dele, é do Senhor. Aleluia. E aqui nós conseguimos enxergar profundamente que às vezes o nosso orgulho e a nossa autossuficiência é uma brecha que Satanás quer encontrar para poder nos destruir. Olha para essa pessoa que está do seu lado e diga assim: você vai entrar, você entrou em 2025. Diga, você entrou em 2025. E eu quero te dizer uma coisa, diz para ele: fecha a brecha. Não dá brecha para o diabo. Satanás, ele sempre quer colocar a mão, para depois colocar o braço, depois ele entra completamente, e aí quando ele entra completamente, ele arrasa, ele destrói. Só que o Senhor, ele está nos alertando hoje, abrindo os nossos olhos, para que a nossa confiança esteja voltado nele. Você pode dizer amém com isso? Amém. Davi foi testado, Davi foi provado, e o diabo promoveu essa tentação. Isso aqui não é só uma decisão administrativa, mas isso revela também um conflito espiritual, uma inclinação no coração de Davi para o orgulho. Quantas vezes as nossas decisões parecem ser estratégicas, mas são motivadas por orgulho e autossuficiência. O problema aqui não está em contar o povo, como eu disse para você, mas é depender mais dos resultados visíveis do que do Deus invisível. Você consegue entender a dimensão de algo que parece ser simples, mas que nos leva a um ambiente autodestrutivo? Quando você começa a depender das coisas visíveis, você deixa de confiar no Deus que é invisível. Às vezes você quer dimensionar a tua fé e a tua confiança e o teu relacionamento com Deus com base nas coisas que você está vendo. A dimensão do teu relacionamento com Deus se resume à extensão das coisas que você tem? Ou a dimensão do teu relacionamento com Deus se resume àquilo que você não consegue ver ou enxergar ou dimensionar? Se a tua confiança em Deus se resume a algo que pode ser contado, dimensionado, a tua confiança é uma confiança fraca. Mas se você confia em Deus pelas coisas que você não pode dimensionar, pelas coisas que você não pode contar, pelas coisas que você não pode saber nem o tamanho delas, aí sim a sua confiança é uma confiança genuína. Tem muita gente que diz: eu confio no Senhor plenamente, mas você está contando aquilo que você tem. Você está olhando para as coisas que você tem, para as coisas que são visíveis. Aí é fácil confiar em Deus quando você tem um grande exército. Deus está dizendo claramente para Davi: Davi, quando eu te chamei, você não tinha exército. Quando eu te chamei, você era pastor de ovelhas. Eu te achei, Davi, não tinha coroa na tua cabeça, não tinha
não tinha trono para você, não tinha exército, não tinha esposa, não tinha nada, não tinha reino, não tinha nada. Você estava atrás das ovelhas quando eu te achei. Você estabeleceu a tua autoconfiança agora no teu trono, na tua coroa e no teu grande exército, sendo que foi eu que te coloquei aí. A fonte da tua força não é o teu grande exército, mas é a minha promessa na tua vida. É a minha palavra na tua vida. Eu conheço muita gente que a força dele é dimensionada pelas coisas que ele tem. E o Senhor está dizendo hoje: Davi, quando eu falei contigo, quando eu me revelei a você, você era um filho rejeitado na casa do teu pai, você não tinha coroa na tua cabeça. Agora você conquistou muita coisa, agora você se tornou rei e você se esquece quem foi quem te deu tudo isso. Você quer contar o exército para saber o quanto autossuficiente você é? Davi, quando você começou, você só tinha a mim, e é só disso que você precisa para poder continuar de pé. Aleluia. Isso aqui é aplicável para a nossa vida, meu querido. E você pega essa palavra se você quiser. Quando Deus te resgatou, você não tinha nada, você não era nada. Jesus te resgatou, te limpou, te deu um nome, te deu uma identidade, te deu uma família. Agora você está olhando para as coisas que você conquistou e colocando a tua confiança nisso, colocando a tua fé nisso. Pastor, ainda não entendi. Então vamos lá, vamos abrir o leque para você dar glória. Vamos abrir o leque para você sair daqui entendendo o que Deus quer falar. Você lembra lá atrás, quando você não tinha nada e você vinha para o culto, tua família estava destruída, você não tinha nada, vida financeira destruída, e você dobrava os joelhos para clamar ao Senhor, e aí Deus restaurou tua família, Deus restaurou tua casa, Deus restaurou teu nome, Deus restabeleceu a tua vida. Aí agora você fica escolhendo o culto que você vai vir, agora você fica escolhendo o que você vai fazer para Deus. Deus está dizendo hoje para você: volta lá para o começo, volta lá para as malhadas, volta lá para quando você não era nada, volta lá para quando você era rejeitado, para você entender que o que você precisa não é as coisas que você tem, mas é a minha presença na tua vida, a minha promessa na tua vida. Será que você pode levantar a mão essa tarde? Porque talvez essa palavra está vindo como algo duro para você ouvir, e você disse: eu vim aqui para receber uma palavra de bênção, eu recebi aqui para receber uma palavra de motivação. Deus está dizendo: você está olhando para a extensão das coisas que você tem, para dimensionar até que ponto você deve se relacionar comigo. Eu não te chamei quando você tinha alguma coisa, eu te chamei quando você não tinha nada, porque tudo que você precisa é a minha presença, a minha glória, o meu poder, a minha graça, a minha misericórdia na sua vida. Glória a Deus. Então a ira do Senhor se acende. Deus envia uma praga, e a praga se estabeleceu de forma tão terrível. 70 mil homens foram atingidos, de Dan até Berseba. 70 mil homens. E aí o que me chama a atenção é que imediatamente Davi ele reconhece o seu pecado. Ele reconheceu o seu erro. Ele reconheceu que ele tinha pecado contra o Senhor. Versículo 10. E o coração de Davi doeu depois que ele contou o povo. E disse Davi ao Senhor: pequei muito no que eu fiz, pois agi de maneira muito tola. Olha que profundo. Às vezes nos curvamos à tolice, porque deixamos de ouvir o que Deus nos aconselha. Às vezes nos condicionamos a agir de forma tola, sem pensar, porque estamos cegos do nosso orgulho. Fomos cegados pela nossa autossuficiência. Tomamos decisões tolas, atitudes tolas, sem pensar. Deus está dizendo assim para você essa tarde:
diante disso, o primeiro passo que você tem que tomar é reconhecer o teu erro. Davi reconheceu. Mas ele entendeu que não era só reconhecer. Ele precisava pagar um preço. E aqui talvez seja a parte da pregação que separa os falsos verdadeiros. É porque nós queremos as coisas de forma muito fácil. Nós queremos lidar com as consequências das nossas decisões de maneira muito simples. Não é assim. As consequências das nossas decisões precisam ser tratadas com a mesma seriedade pelo qual nos levou a essa condição. Errar é uma decisão que te leva a um caminho que talvez esteja te fazendo perder coisas. Aí você entende porque Deus permite certas coisas na nossa vida. Por quê? Porque quando a ira de Deus se acende, Davi percebe que ele errou. Quando a justiça de Deus se estabelece, Davi percebe que ele errou. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Tem mães, pais aqui como eu. Quando teu filho comete um erro, como é que você ensina para ele? Você ensina para ele, bajulando ele, dizendo assim: oh meu filhinho, que lindinho que você errou, que bonitinho, que fofinho que você cometeu esse erro, que coisa linda. Quem é o pai ou a mãe de sã consciência que vai fazer isso? A não ser que você não esteja nessa dimensão aqui de pensar, de raciocinar. Você não está mais com as suas capacidades aí. Alguma coisa aconteceu. Que nenhum pai, nenhuma mãe sem consciência vai ver o filho errado e vai elogiar o filho pelo erro que ele cometeu. O que você vai fazer? Vai repreender. Você vai corrigir. E essa repreensão, talvez, no momento que o filho recebe, ele não gosta. Ninguém gosta de ser repreendido. Ninguém gosta de ser repreendido. Mas há amor na repreensão. Por que você repreende o teu filho? Por que você corrige o teu filho? Porque você não quer ver ele se ferir. Você sabe que o erro dele não vai causar um mal em você. Vai causar um mal nele. E por você amá-lo, você não quer que ele viva aquele mal. Por isso você repreende. Dessa mesma forma, Deus age conosco. Quando nós erramos, tem gente que quando erra, ele acha que ele tem que ser alisado por Jesus. Vem aqui, meu fofinho, meu bonitinho, meu bichinho. Você comete um erro, você toma uma decisão equivocada, você toma uma atitude tola, sem pensar, e aí você acha que Deus tem que passar a mão na sua cabeça. Ah, sim, há perdão, a graça, a misericórdia, mas nós precisamos em Cristo ser adultos para aprender a lidar com as consequências disso. Davi entendeu isso aqui. E a Bíblia vai dizer que quando ele começa a ver a praga, quando o coração dele pesa, ele diz: eu preciso fazer alguma coisa. Então a Bíblia diz que ele vai até a eira de Araúna para construir um altar ao Senhor. Araúna oferece o terreno, oferece os bois de graça para Davi, dizendo: aqui, ó rei, você pode oferecer aqui no meu terreno, é seu. Você pode levantar aqui o altar de holocausto, de sacrifício. Está aqui os bois, está aqui também o jugo para você fazer o fogo. Está aqui, rei Davi, para você. Agora imagina se o arrependimento de Davi não fosse genuíno. O que ele faria? Ah, muito obrigado. Olha, nem vou precisar gastar nada. Olha a provisão que Deus mandou para mim. Olha aí, nem vou precisar gastar nada para isso. Não vou precisar pagar preço nenhum para isso. Está aqui o boi, está aqui o terreno, está aqui a
a lenha para fazer o fogo. Eu não vou gastar nem com a lenha, nem com o carvão eu vou gastar, porque já foi oferecido para mim. Toma muito cuidado, porque existem coisas que parecem ser provisão de Deus para a nossa vida, mas é uma maneira de nos afastar do propósito genuíno. É uma maneira de nos afastar da espiritualidade, do princípio. Nenhuma provisão que Deus envia está descolada da sua palavra. Nenhuma provisão que Deus envia está descolada da sua palavra. Se aquilo que você vai fazer ou aquilo que você vai receber não tem princípios, não tem valor, te afasta de Deus, se afasta disso. Porque às vezes nós estamos sendo levados por um discurso de que, não, Deus proveu para mim, no ambiente da prova, na luta que eu estava passando, olha a resposta de Deus para mim. Mas Davi já tinha errado uma vez. Davi já tinha errado uma vez, já tinha agido de forma tola uma vez, e ele aprendeu com ele. Que nem tudo que vem de graça para nós foi Deus que mandou. Às vezes existem coisas que vêm de graça que não tem nada a ver com a graça. E não é porque estamos debaixo de uma graça que não devemos pagar preço nenhum. Qual é o preço da graça, pastor? Vou te falar. O preço da graça é a renúncia. Por isso aquilo que eu prego aqui talvez seja algo que contraria aqueles que estão no mundo. Por isso que aquilo que eu prego aqui seja algo que contraria aqueles que querem viver um evangelho fácil, aqueles que querem viver um evangelho de bajulação, aqueles que querem viver um evangelho que não tem nada a ver com aquilo que Jesus disse e com aquilo que ele ensina. É uma graça barateada que não te cobra preço de renúncia. É um diabo, é um demônio, é um espírito, é um mundo que te oferece tudo que você precisa, mas não tem naquilo que ele te ofereceu aquilo que realmente é verdadeiro. É alguém que diz assim: nós temos um boi para você, nós temos um lugar para você, você pode oferecer teu culto a Deus, mas o teu culto a Deus não será genuíno. Sabe por quê? Porque você não renunciou nada, e não existe culto sem renúncia. Não existe culto sem renúncia. Todo culto que não tem renúncia, pode ter certeza que não é um culto verdadeiro. O único culto sem renúncia é o culto oferecido a demônios. Por isso que tem gente que diz que prefere ir para o inferno, porque não consegue renunciar nada em prol da graça. O preço da graça é o preço da renúncia. E Davi entendeu isso. Davi não caiu no laço. Araúna ofereceu o terreno, Araúna ofereceu os bois, Araúna ofereceu o material para fazer o fogo. Aí Davi disse: de maneira nenhuma oferecerei meu culto a Deus, meu sacrifício a Deus, que não me custe nada. É o preço da renúncia. Você está disposto a pagar isso hoje? Tem que perder alguma coisa. Jesus disse que aquele que não perder a sua vida pelo Evangelho jamais achará. Eu sei que nós temos coisas que julgamos ser importantes, eu sei que estamos apegados a coisas que julgamos ser importantes, só que Deus está dizendo: será que você tem coragem de renunciar a isso? Davi renunciou: não oferecerei ao Senhor holocausto que não me custe nada. O termo aqui, custar, envolve mais do que preço financeiro. Davi está falando de um valor, de um compromisso, de uma renúncia pessoal. E o que sabe o que é interessante? É que este altar aqui na eira de Araúna foi o mesmo local onde mais tarde seria erguido o templo de Salomão. Então isso aqui mostra que grandes manifestações de Deus começam em lugares de rendição genuína. Não é um sacrifício, é um sacrifício genuíno. Não é a renúncia, mas é a renúncia genuína.
Porque tem gente que diz assim, eu vou renunciar. Mas aquilo que você está tirando, que você está renunciando, te custa o quê? Pastor, me custa 10%. Para Deus não serve. Tem que te custar tudo. O preço que Davi pagou é algo tão poderoso, é algo tão extraordinário, porque aqui não estou falando de algo físico apenas. Porque Davi simplesmente poderia ter pegado aquilo ali e ter feito o que foi lhe mandado fazer, o que foi lhe instruído a fazer. Mas o que Davi ensina é algo tão poderoso, que se você puder aplicar na sua vida, sai daqui nessa tarde entendendo isso. Davi está dizendo, o preço que eu vou pagar para isso aqui, talvez não seja algo muito caro financeiramente. Eu sou rei, eu tenho muitas posses. Mas a atitude de Davi é o seguinte, eu tenho oportunidade de sobra de fazer o que eu quero, mas eu não vou fazer o que eu quero, eu vou fazer aquilo que agrada a Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, até onde a tua autossuficiência te levou? Te levou a você viver da tua maneira, da tua forma, do teu jeito, se esquecendo que você não deve viver da tua maneira, você deve viver da maneira que agrada ao Senhor. Olha para essa pessoa que está do seu lado e diga assim para ele, em 2025, o nosso maior desafio e o preço que nós devemos pagar é vivermos de uma maneira que agrada ao Senhor. Deus não só quer que você cumpra um livro de regras. Deus quer que você viva de uma maneira que agrade a Ele. Será que aquilo que eu estou fazendo está agradando ao Senhor? Deus não só quer que você venha para o culto, mas Deus quer que quando você vier para o culto, você venha dizendo, será que aquilo que eu estou fazendo está agradando ao meu Senhor? Deus não só quer que você diga glória, aleluia, mas quando você levanta a mão e glorifica, exalta, você diz, será que isso está subindo como um cheiro suave às narinas do meu Senhor? Aleluia. Essa é a preocupação que devemos ter, e foi por essa preocupação que Davi disse, não oferecerei holocausto que não me custe nada, porque eu sei que aquilo que Deus quer é tudo que eu tenho, e tudo que eu tenho não é dimensionado de forma física. Eu sei aonde eu caí, eu sei aonde eu errei, e eu não vou errar novamente. Ele compra a eira, ele compra os bois, ele paga por tudo e ele oferece sacrifício ao Senhor. E imediatamente Deus retirou a praga. A misericórdia de Deus se manifestou sobre o juízo dele. Deixa eu dizer uma coisa, Deus é aquele que estabelece juízo. Mas existe algo poderoso, que é a misericórdia dele, a graça dele, o favor dele. Porque após o sacrifício, o altar que Davi edificou, a praga foi retirada de Israel. O juízo de Deus não é um reflexo da raiva descontrolada dele, mas é uma expressão da sua santidade. Porque a placa ainda do Senhor não é um simples ato de sacrifício, mas um coração arrependido por trás de todo altar. Não levante altar se o seu coração não for a oferta. Meu Deus, que coisa linda. Olha para essa pessoa que está do seu lado e diga assim, não ofereça um altar de sacrifício a Deus se o seu coração não for oferta. E uma vez que isso acontece, nós entendemos como a graça e a misericórdia dele triunfa na nossa vida. Deus não está interessado em rituais vazios, esquece isso. O que move o coração dele é o que a Bíblia vai dizer, é um espírito quebrantado e um coração contrito. Então eu tenho uma boa notícia para você nessa tarde, que às vezes você poderia estar até vivendo um juízo merecido, mas a graça de Deus
se manifestou na sua vida. A misericórdia dele te abraçou. E por isso você está aqui nessa tarde, porque você é reflexo dessa graça, dessa misericórdia. Em virtude dos erros que nós cometemos diante do Senhor, às vezes era para estarmos vivendo o juízo dele, mas aí a graça dele nos cobre, a misericórdia dele nos cobre. Onde Deus manifesta a sua graça, a sua misericórdia, diante de um coração quebrantado e contrito. Então, se você puder nesta tarde, derrama o teu coração na presença do Senhor. Eu não sei qual foi o erro que você cometeu, mas isso pode ser revertido. De que, pastor? Quando você derramar o seu coração e se quebrantar diante do Senhor. Quando você quebrar o teu orgulho, a tua autossuficiência, e você simplesmente dizer: Deus, eu dependo de Ti, dependo da Tua graça, dependo da Tua misericórdia. A renúncia é quebrar o orgulho, quebrar a autossuficiência, entender que Deus é o centro de tudo que você é. Deus é o centro de tudo o que você é. E quando isso for evidente para você, a graça flui, a presença flui, a misericórdia flui, o poder flui. O que eu estou pregando aqui é uma verdade. E se eu fosse você, eu pegava essa palavra e guardava dentro do coração, porque nessa tarde o Senhor está falando conosco. É tempo de você viver coisas novas. Não, você não entendeu. É tempo de você viver coisas novas. Quando você quebrar o orgulho, quando você quebrar a autossuficiência, quando você entender que depende de mim, se prepare, porque coisas novas vão acontecer na sua vida. Coisas novas, coisas especiais, coisas que você não viu, coisas que você não ouviu, coisas que talvez nem chegou no seu coração. É o que você vai viver em Deus. Reflexo da graça, reflexo da misericórdia, reflexo do favor dele sobre a tua vida. Deus está dizendo: eu vou estender a minha mão com graça, eu vou estender a minha mão com misericórdia. Aonde tem um coração quebrantado e contrito, eu não resisto, diz o Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui: você pode levantar o maior altar, você pode oferecer a melhor oferta na perspectiva humana, mas se isso não tiver um coração quebrantado e contrito, Deus não se agrada. Mas aonde existe um coração quebrantado, um coração contrito, Deus olha e diz assim: eu preciso restaurar, eu preciso restaurar. Deus não resiste. Olha para esse homem e diz assim: Deus não resiste. Um coração quebrantado e contrito. Diz para ele assim: se puder te dar um conselho, se derrama na presença do Senhor.